Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Aquele Podcast. Podcast você já conhece, vai trazer sempre pessoas, empreendedores, empresários, executivos que estão à frente dos seus negócios, descobrindo os caminhos do sucesso, mas também os caminhos dos percalços, dos desafios, contando para a gente não só tudo aquilo que deu certo, mas também os aprendizados com aquelas coisas que deram errado. Nós não vamos trazer ninguém que ouviu falar, que leu no livro, que disse que um amigo falou. A gente quer trazer as pessoas que vão trazer ensinamentos de verdade, porque a gente sabe que a nossa corrida empreendedora no Brasil não é das mais simples possíveis. Então esse é um ambiente para você ter boas ideias, boas dicas, bons insights e tirar muito aprendizado. Qual o tema de hoje? Prazer, eu sou Shera Zulay. Michel Tawil Michel Tawil é da Shera Zulay. A gente vai no automático, esquece do protocolo. Shera Zulay, qual é o nosso tema de hoje? O tema de hoje, com certeza você que acompanha a gente já viu a gente por ali nesse dia, porque eu sou muito fã. Então vai ser uma conversa que vai inspirar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui querendo fazer parte desse ecossistema que transborda e muda a vida de muita gente. Então fique esperto, não deixe de seguir o nosso canal, se inscrever, compartilhar essa conversa, porque a gente está aqui por vocês, entregando conteúdo de valor. Não é isso? De graça. Então de graça. Compartilhe isso. E para isso temos nossos patrocinadores. E para que você possa ter um acesso a esse conteúdo de graça e não pagar nada por ele no YouTube, no Spotify, seguindo a gente no Instagram, a gente sempre fala para que você conheça os nossos 3 principais apoiadores dessa iniciativa que estão com a gente aqui, fazendo com que a gente traga sempre pessoas muito interessantes para que você tenha um conteúdo de valor. O primeiro deles é a PagaLeve. PagaLeve é um ecossistema de pagamento com parcelamento no Pix. A gente sabe que o Pix não está só na cabeça, mas no bolso do brasileiro, já domina boa parte dos meios de pagamento, da forma como o brasileiro paga as suas contas no dia a dia. E a PagaLeve se propensa. A PagaLeve, ela ajuda você a ser um meio de pagamento que vai parcelar o Pix para o seu cliente. Como é que isso funciona? Se você tem um e-commerce, se você tem uma loja física, você vai ter o cliente que vai ter uma análise de crédito em tempo real e vai dizer, olha, esse cara pode comprar 1.000, 2.000, 5.000 parcelado no Pix em 4 vezes sem juros. Você, lojista, não paga o antifraude, você não tem chargeback, você não tem risco de inadimplência e recebe em D+1 ou D+30. O seu cliente paga parcelado no Pix, paga 25% à vista e parcela as outras 3 vezes no prazo, não tem taxa para ele. E ele não utiliza o limite do cartão de crédito dele. A gente sabe que limite de cartão de crédito no Brasil é um tema importante. A média no Brasil é de R$ 1.300. Média de limite de cartão de crédito no Brasil é de R$ 1.300. Muita gente não tem limite, usa o cartão da prima, da irmã, divide em 2, 3 cartões. O Pix parcelado serve para isso. A gente tem 25% do nosso faturamento hoje no e-commerce é de Pix, sendo 4% Pix parcelado. Então, você vai vender mais, vai ter menos custo. Convido você a conhecer a PagaLeve. E se você disser que viu no Aquele Podcast, você tem 30 dias de MDR zerado. Você não vai pagar nada para testar a PagaLeve, o Pix parcelado na sua loja, no seu e-commerce, na sua loja física. Então, faça o convite para você conhecer a eles. Nosso segundo patrocinador é o Wake Commerce. É um RP, é uma plataforma de e-commerce do grupo Localweb que permite você ter um e-commerce muito ágil e um ecossistema muito completo. Você que tem multilojas, você que tem WMS, OMS, sabe que omnicanalidade não é tendência, gente, é pendência. A internet é a rua mais movimentada do mundo e se você não tiver um bom sistema, você está deixando dinheiro na mesa. A Wake tem também a parte de creators, a parte que você pode fazer influenciadores. Não existe hoje varejo sem influenciadores. Você tem também a parte de disparo de e-mail marketing, CRM, você tem a parte de acesso ao BI, informações completas, você tem um Key Account que te atende. Completão. Né? É bem completo, então faço convite para que você conheça a Wake e, assim como nós da Blumen, se torne um cliente lá, fala que viu aqui no Aquele Podcast, com certeza tem um atendimento especial. Nosso terceiro parceiro é a Data System. É um RP focado em moda, varejo, sapato, acessório. Se você é desse segmento, você pode ter certeza que você tem um parceiro exclusivo que entende bem as nossas dores, nossas peculiaridades. Ele consegue te entregar uma análise financeira, BI, ele consegue te dizer, venda por metro quadrado, giro, peça por atendimento, tudo aquilo que você precisa para ter a informação na palma da sua mão e tomar boas decisões baseadas em informação. Ali você vai encontrar. Você tem um desconto super especial. Se você fechar em 2025 ainda, você não vai pagar setup. A gente sabe que custo de troca de RP é sempre um calo no nosso calcanhar. E se você não tiver que pagar o setup, já ajuda muito na sua decisão. Então, você não vai pagar setup, paga só a mensalidade quando começar a utilizar. Faço o convite para você conhecer o Alex, a turma toda.
Em algum lugar dessa tela vai aparecer um QR Code para você acessar os nossos patrocinadores e aqui nos comentários também pode encontrá-los. Então, já que está aqui, faço o convite de você conhecer, orçar, estar com eles também, que eles ajudam a nossa iniciativa. Quem estamos hoje? Muito honrados de recebê-la. É aquela conversa que vai sair daqui inspirado sobre propósito, impacto e transformação. A gente vai falar sobre como é o empreendedorismo e o terceiro setor pode ajudar a caminhar juntos, criando pontes que salvam vidas. Recebemos Bianca Provendel, diretora executiva do Instituto Ronald McDonald, uma mulher que há mais de 2 décadas atua na promoção da saúde e bem-estar de crianças e adolescentes com câncer. Ela é uma liderança que une gestão, empatia e ação e tem muito a nos ensinar sobre o poder da solidariedade e da colaboração. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estamos muito felizes porque temos uma relação pessoal com o Instituto. Com certeza. Vamos falar sobre isso. Que prazer. Muito prazer em estar aqui. É uma grande honra poder falar de terceiro setor, poder contar um pouquinho da nossa trajetória e ter parceiros como vocês que nos permitem levar essa mensagem para mais pessoas, para mais parceiros, né, e potencializar uma causa que é tão especial e tão urgente no nosso país. Super. E a gente sempre traz aqui empreendedores, empresários, a raiz, né? O propósito principal do nosso podcast é trazer ensinamento e compartilhar boas histórias do Rio de Janeiro, empresas cariocas, já tivemos em Minas, vamos estar em Goiânia também, gravando um novo parceiro, mas é a primeira vez que a gente recebe o terceiro setor aqui, oficialmente, né? Assim, abraçando essa causa. É o terceiro setor? Bom, o terceiro setor, acredito que muitos desafios vão ser semelhantes. É verdade. Né, com de empreendedorismo. De empreendedorismo. O terceiro setor, quando a gente fala de primeiro setor, a gente está falando sempre de governo. Quando a gente fala de segundo setor, a gente está falando do setor privado, das empresas. E o terceiro setor são as organizações sem fins lucrativos, as ONGs, né, que trabalham, a sociedade civil que trabalha em prol de um propósito, em prol de uma missão, mas que a gente acredita que essa união intersetorial permite que a gente possa contribuir para complementar as necessidades de um país como o nosso, de uma sociedade como nós, para que a gente possa impulsionar, inclusive, o segundo setor, para que mais pessoas tenham condição de acessar, de comprar, de participar, de empreender, quem sabe, no futuro. Então, o terceiro setor é esse nicho que olha para as causas, que olha para a sociedade e que tenta trazer soluções para agregar no nosso mundo. E apesar de ser organizações sem fins lucrativos, não governamentais, né, elas têm contas a pagar, elas têm compromissos financeiros. Então, quando a gente traz o terceiro setor para o Aquele Podcast, é que você, empresário, você, empreendedor, que assiste a gente, que acompanha a gente, e maioria, né, mais de 90% das pessoas que nos assistem tem esse viés, que você possa abrir o olho, aprender, né, obviamente, porque como você falou, se assemelha muito ao segundo setor, porque tem conta a pagar, tem desafio, tem, enfim, centros de custo, tem tudo esse percalço, mas que você também possa ajudar isso, porque é genuíno, é propósito, também tem ganhos colaterais em relação a valor de marca, isso é real. Então, que a gente possa abrir esse canal aqui para a gente poder ter um papo muito aberto, descontraído e trazendo ensinamento e fazendo esse pedido também especial para que as pessoas conheçam ainda mais a causa. Eu vou pedir que você explique o que é o Instituto Ronald McDonald Brasil e Mundo, porque as pessoas às vezes não entendem isso. E depois a gente entra em como é a sua história no Instituto, né? Porque, enfim, uma mulher à frente de uma iniciativa tão legal, tão importante para o Brasil, eu queria conhecer mais também a sua história. Maravilha. Bom, o Instituto Ronald McDonald, ele é uma representação dentro do Brasil, ele faz parte de um sistema que está presente em mais de 60 países do mundo, chamado Ronald McDonald House Charities, e aqui nós somos a representação, a gente é responsável pela essa operação. Em todo o mundo, é sempre focado em saúde e bem-estar, fortalecendo o cuidado centrado na família. Então, sempre olhando para a saúde e o bem-estar das crianças, dos jovens e das famílias como um todo. Aqui no Brasil, ele é muito focado no câncer infanto-juvenil, que é a principal causa de morte de 1 a 19 anos no nosso país. Então, nós começamos com uma história pessoal. O nosso fundador teve um filho com câncer, foi aos Estados Unidos em busca de tratamento. Lá ele ficou hospedado numa casa Ronald McDonald e quando ele retornou para o Brasil, infelizmente o filho dele não resistiu, mas quando ele retornou para o Brasil, ele retornou com esse objetivo de olhar para outras famílias, né? Um grande empreendedor, um pequeno empreendedor que não estava satisfeito
ou não aceitava a ideia de não fazer mais pela sociedade. E aí, então, ele procurou o McDonald's, que entra como um parceiro e que muitas vezes se confunde como se o instituto e a empresa fôssemos uma coisa só. Na verdade, o McDonald's ele é um parceiro fundador, ele é um grande apoiador, né, que permite que esse legado possa chegar a tantos lugares do mundo, mas o Instituto ele vive de doações de pessoas físicas, jurídicas, de campanhas, de eventos, de outras iniciativas. E aqui nós temos a missão de apoiar as crianças e adolescentes com câncer, de contribuir com o aumento das chances de cura das famílias, cuidando antes, durante e após o tratamento. Então, a gente procura acompanhar a família durante toda essa jornada. Então, quando a gente fala de antes, a gente tem uma preocupação muito grande com o diagnóstico precoce. É super urgente. Hoje, de cada 10 crianças no Brasil, 3 morrem sem diagnóstico. Então, isso é um dado alarmante. Então, nós trabalhamos com treinamentos focados no público da saúde, nos agentes de saúde, nos médicos, nos estudantes que estão em formação, nas escolas também, nos professores, ou seja, quem tem aquele cuidado e aquele olhar primário com a criança. Então, a gente treina essas pessoas sobre os sinais e sintomas para que eles possam saber identificar e saber o que fazer se eles identificarem, onde buscar ajuda. E aí, então, entra o segundo passo, que é quando essa criança chega para o diagnóstico num hospital, que a gente possa ter um hospital equipado, com qualidade, com equipamentos, com médicos, com instrumentos para fazer o correto diagnóstico. A partir dali, então, a gente apoia hospitais no Brasil inteiro, são mais de 50 hospitais que recebem o nosso apoio, com medicamentos, com equipamentos, com estrutura, com humanização, porque a gente está falando de crianças e adolescentes, e a gente não quer que eles percam essa parte tão importante da vida, então tem que ser um atendimento humanizado. Então, a gente apoia os hospitais e vemos também o programa complementar, que são as casas Ronald McDonald e os espaços da família Ronald McDonald. As casas são onde as crianças ficam hospedadas durante o tratamento. 84% das famílias não teriam outro lugar para ficar. E se elas não tivessem as casas, muitas teriam que desistir do tratamento, porque elas não teriam aonde se hospedar. A maioria do público vem de outras cidades, ou do interior, ou de outros estados, né? Então, a gente precisa ter esse local de acolhimento. E depois, quando ela já não precisa mais vir todos os dias para o hospital, a gente tem os espaços da família, que aí são unidades dentro dos hospitais focadas em dar esse suporte pontual, um atendimento psicossocial, uma refeição, um acolhimento, um espaço lúdico para as crianças. Então, ali elas recebem todo esse suporte e quando elas encerram esse ciclo e vão para o pós-tratamento, e a gente sempre torce para que a gente tenha a maior quantidade de crianças e famílias seguindo essa fase, a gente então apoia o retorno dessas famílias para as suas casas, com programas focados em segurança alimentar, em reempregabilidade e reinserção produtiva e também no apoio psicossocial pós-tratamento. E com isso a gente espera não só propiciar o aumento das chances de cura, mas também melhorar a qualidade de vida pós-cura e reduzir a vulnerabilidade das famílias. Então, de forma bem ampla, mas a gente tentou resumir aqui um pouquinho do que o Instituto faz. Muito, muito, muito interessante. Primeira dúvida pessoal aqui é como é que eu poderia instruir no colégio dos meus filhos, que os professores tenham esse olhar, o nicho de, enfim, babás, cuidadoras, né, pessoas profissionais da saúde nesse aspecto. Pais, assim, e eu ia falar sobre isso. A gente trouxe aqui 3 donos de colégios do Rio de Janeiro e acredito que muitos pais assistam esse podcast. Como é que as pessoas conseguem ter acesso a esse nível de informação que vocês fornecem? Bom, então nós temos 2 nichos grandes. Um que é o treinamento. No caso de professores, de um público que não seja um público médico, a gente chama de sensibilização. Então, nós temos de forma online e também de forma presencial
um pequeno treinamento, que não leva mais do que 2, 3 horas, sobre os principais sinais e sintomas que devem chamar a atenção. Então, até a gente estava comentando agora há pouco o caso, né, do Thiago Leifert, que acabou... Muito emblemático. Exatamente, que se tornou super emblemático e hoje eles estão com uma organização focada justamente em disseminar o conhecimento sobre a doença. São pequenos sinais e sintomas que, se persistindo no filho, devem ser sinais de alerta. Então, nós temos cartilhas, nós temos treinamentos online, estamos tentando desenvolver agora um aplicativo, uma solução tecnológica para ganhar escalabilidade com essa informação. Então, a gente faz treinamentos para as equipes nos colégios, nós podemos fazer isso tanto presencial quanto online, temos as cartilhas, temos videocasts, nós temos alguns recursos audiovisuais também sobre esses sinais e sintomas. Então, essa é quando a gente fala para o público, né, que está mais focado, que não é um público médico. E para isso a gente já tem material didático, como eu falei, a gente tem toda essa parte já de treinamento. E para o público mais treinado, mais que vai atender mesmo, né, que são os pediatras, que são o público da saúde, além do treinamento, que é um treinamento um pouco mais aprofundado, inclusive nós temos alguns livros que foram feitos em parceria com o Ministério da Saúde, patrocinados inclusive pelo Amigo H, que é uma área social do Albert Einstein. Então, nós desenvolvemos todo esse material didático com eles, a partir dali eles também terem uma conexão com os hospitais aonde pode ser realizado o diagnóstico. Né? Então, eles conseguem fazer essa ponte direta para poder fazer o encaminhamento mais rápido e mais preciso dessas famílias. É muito maior do que eu pensava. Assim, para mim era uma coisa muito, tipo, também mas tipo, da casa, de viabilizar e de cuidar, mas assim, é educativo, é isso, tem que estar em todas as escolas. Eu sinto muito orgulhosa de tudo que eu vi aqui. Muito legal. A Sharon comentou que é uma história pessoal e quem acompanha a gente já viu a gente presente no dia do Mac Dia Feliz, né? O dia que a gente vai falar sobre isso, um dia onde toda a receita oriunda do Big Mac, do sanduíche, vai para o Instituto, porque há 30 anos atrás eu tinha um irmão que descobriu no Brasil ainda que tinha um câncer e a gente só tinha tratamento nos Estados Unidos na época, em 1995, 96, e a gente foi para lá, minha mãe também Bianca, minha mãe não vou esquecer esse nome, minha mãe foi com meu irmão para lá e eu lembro não, né, porque eu tinha 6, 7 anos, mas era $10 mil a consulta com o médico, e assim, $10 mil em 94, 95. E aí minha família ajudou e tudo mais, todo mundo ajudou lá, a gente pagou a consulta e ela ficou na casa do Instituto Ronald McDonald, na Filadélfia, na matriz, né? Foi a primeira a ser fundada. Ela foi fundada em 1974. Ano passado completou 50 anos da fundação da Casa Ronald McDonald da Ela Filadélfia. ficou lá, foi assistida lá, né? Utilizou as dependências e tudo mais. Ela tem uma memória afetiva importante do Instituto, do Ronald McDonald. E desde que eu me entendo por gente, é uma causa que eu faço questão de estar presente, de ajudar, de falar sobre ela. Meu irmão veio a falecer pouco tempo depois, não tinha na época tratamento, nem nos Estados Unidos, que desse uma cura, desse uma solução. Ele veio a falecer poucos meses depois, mas ficou a gratidão e o carinho e, enfim, a lembrança de ter sido bem assistido no Instituto Ronald McDonald. E desde que eu tenho pouca idade, minha mãe sempre me levava para comer. Eu gostava porque comia o McDonald's, né? Fato curioso, acho que eu já contei sobre isso. O dia que meu irmão faleceu, minha mãe me contou, eu estava no McDonald's. Também Você falou isso pro Chico? Eu falei isso pro Chico. Eu fui pro McDonald's do Freeway, ela me contou que meu irmão tinha falecido. Eu lembro dessa cena no McDonald's. E todo ano a gente vai. Todo ano a Sharon é uma das influenciadoras, embaixadoras, como é o nome disso, que fala que fala sobre o dia. Tem a camisa, tem a meia. E eu faço questão de tê-la aqui, como eu falei inicialmente, apesar da gente não ter terceiro setor no podcast. Que bom que foram vocês e tudo tem um porquê. Então é muito legal a gente poder estar aqui porque é pessoal e a gente também ajuda na compra para a empresa. A gente sempre, semanas antes, vocês disponibilizam os vouchers digitais. Para quem não, vou ter o voucher físico. Tem o digital e também tem o físico, para que as empresas possam comprar para fazer suas ações comerciais, para fazer suas ações de endomarketing ou fazer uma ação também de doação
para outras instituições, né? Exato. Creches, orfanatos, colégios, hospitais. Mas mais importante do que isso, eu acho que também a gente vai falar sobre isso, é a ajuda de tempo, a ajuda financeira de outras maneiras, porque apesar do Mac Dia Feliz ser o dia muito famoso e que as pessoas ajudam de alguma forma contribuindo comendo o McDonald's, né, e doando, o Instituto também precisa de outros apoios, 56% só. é oriundo disso, eu falei isso esse ano, e a gente precisa de outras ajudas também. E é bom ressaltar que todo o valor arrecadado no dia é para o tratamento, não é para custear também tudo. Custos operacionais, salários, estrutura. Exato. Vamos falar sobre isso, né? A importância desse dia, do Mac Dia Feliz, mas é importante também te conhecer o Instituto e falar assim, os caras são ricos, é o McDonald's que está bancando tudo, não precisa da minha ajuda. Seria tão bom. Seria mais fácil, né? Seria maravilhoso. Não é isso. Não. Como funciona o Instituto McDonald's e o McDonald's nesse dia emblemático? Isso é uma confusão muito clara, né? Porque a gente está dentro da mesma família, né? Então a gente está dentro do sistema que eles chamam de sistema McDonald's, né? Que está, assim como os fornecedores, os franqueados, a corporação, o instituto está dentro, porém ele tem hoje o Mac Dia surgiu, né, e começou no Brasil até antes do Instituto. Ele está completando esse ano 37 anos, o Instituto 26, então, quer dizer, ele já vinha realizando esse trabalho e o Instituto vem para coordenar e organizar esse trabalho no Brasil inteiro. Só que o Mac Dia, ele representa dentro do Instituto 56% e todos os recursos que nós recebemos do Mac Dia, eles são destinados aos projetos no Brasil inteiro. E como eu comentei com vocês que a gente apoia toda essa jornada, o volume de projetos é muito grande. Então, a gente está falando de 70, 80 projetos que são realizados no Brasil, além da manutenção das casas Ronald McDonald. São quantas casas? Hoje a gente tem 6 casas em operação no Brasil e estamos iniciando no próximo mês a construção de mais uma unidade, que vai ser em Goiânia. Vocês comentaram em Goiânia. Então, eu já convido as pessoas de Goiânia. Tivemos, inclusive, o jantar de gala desse ano que foi realizado para somar recursos. É uma casa que vai ser a primeira casa 100% sustentável, a primeira casa verde do sistema no mundo inteiro. Nossa. Vai contar com 22 suítes, área para transplantados e também uma área de atendimento dia para as famílias que estão em atendimento ambulatorial. Então, nós temos o desafio de manter as casas, construir agora essa casa e novas, que até 2030 a gente quer ter pelo menos mais 3 casas Ronald McDonald, os espaços da família, mas para tudo isso, e como a gente está falando num país com dimensões como o Brasil, que a gente está o tempo inteiro tendo que viajar, acompanhar, desenvolver o projeto, negociar com os hospitais, com as secretarias, com o governo. Então, a gente tem uma estrutura e precisa de uma expertise para fazer isso. E quem permite que a gente possa ter essa estrutura são as outras fontes de recurso. São as doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, nós contamos com empresas que são mantenedoras do Instituto, que doam produtos e que doam serviços também para complementar as casas. Então, muitas vezes tem os bazares. E tem também, por exemplo, às vezes a empresa tem alimentos, então a gente tem uma lista daqueles alimentos que a gente necessita muito dentro das casas e que já reduzem significativamente o nosso custo. Então, hoje, por exemplo, a gente recebe da BRF toda a doação de frangos, de embutidos, desses tipos de recursos, né, e de alimentos das casas. Então, todo esse apoio é essencial. Então, nós temos hoje as empresas que doam recursos financeiros, que doam produtos, temos as pessoas físicas que realizam doações, temos os produtos sociais, que são aqueles outros produtos que todo mundo pensa só no Big Mac, mas quantos outros produtos, né, podem ter um percentual doado para o Instituto, podem ter ou um dia da sua receita destinado para o Instituto. A gente vai falar sobre isso. Exatamente, já sobre os arredondamentos que podem ser feitos nos sistemas. Você comentou sobre ERP, comentamos sobre os sistemas de pagamento. Hoje a gente tem alguns varejos, nós temos no final da compra já um arredondamento que permite que esses centavos, que não vão fazer tanta diferença para o consumidor, que era a antiga caixinha de moeda. Exatamente, substituindo as caixinhas. Então, a gente hoje já tem algumas soluções tecnológicas que podem ser incluídas nos sistemas de pagamento, ou até sistemas de pagamento que possam incluir isso e que a gente pode, destinar. Por exemplo, se a gente quiser fazer isso com a Blue, a gente pode. Exatamente, pode. Nós temos hoje
Nós temos hoje isso já com várias redes de varejo, com redes hoteleiras também, que pedem para no check-out, quando a pessoa vai fazer o pagamento, incluir, arredondar, dar mais R$1 ou dar mais alguns centavos. Isso não vai fazer tanta diferença para a pessoa, mas faz toda a diferença para a gente. Porque quando a gente soma isso, são milhões de reais que a gente consegue por ano com essas iniciativas. 500 mil pessoas doando R$1 são 500 mil a mais no Eu acho que você falou várias coisas aí de um ponto, mas a gente, lá atrás, assim, dentro da sua trajetória, agora Bianca, que agora está coordenando como CEO do Instituto, como foi o seu caminho também para chegar nesse lugar na instituição e gerenciar tudo isso? Bom, eu entrei na instituição há 20 anos e entrei como assistente de comunicação para montar o primeiro site. Falamos aqui tanto em e-commerce, na época nem se pensava em e-commerce, era anos site. Atrás era só um site. Só o site para dar visibilidade. Exatamente, para dar visibilidade à causa. Então, eu sou formada em comunicação, sou também psicóloga. A psicologia veio muito em função, né, de necessidades que meu filho teve e eu precisei me desenvolver e aprender a lidar com essas necessidades. Então, a partir dali, eu entrei para montar o primeiro site. 2 anos depois, eu vendo o potencial que a campanha Mac Dia Feliz tinha, eu pedi para coordenar a campanha Mac Dia Feliz. Então, eu assumi a campanha do Mac Dia Feliz em 2007 e via que a gente tinha potencial de explorar várias áreas. Quando eu iniciei, a campanha arrecadava pouco mais de R$4 milhões. E aí eu fiz um MBA em marketing, me especializei e fui estudar a fundo, né, como a gente podia trazer as boas práticas do marketing normal que a gente vê nas empresas para dentro do terceiro setor. Acho que foi uma feliz experiência, foi um feliz casamento, trouxe muitas práticas, implementei no Mac Dia Feliz e a gente conseguiu ganhar uma grande escalabilidade nos resultados. Então, fiquei coordenando a campanha do Mac Dia Feliz por um período, assumi depois toda a área de captação de recursos do Instituto, que aí falavam de todas essas fontes de recurso, e há 4 anos atrás, então, fui convidada pelo presidente do McDonald's, que também está dentro do conselho, que é o presidente do conselho do Instituto Ronald, para assumir a diretoria executiva, e a partir dali busquei agregar todo o conhecimento e ouvir muito o time. A gente tem um time muito engajado. Quantas pessoas são? Hoje são 27 pessoas trabalhando no Instituto e mais as pessoas que trabalham nas casas. Se a gente somar esse público todo, a gente está falando de mais de 100 colaboradores. Mas dentro do nosso escritório que fica aqui no Rio, nós temos 27 colaboradores, então a gente trabalha muito engajado, pensando em iniciativas, trazendo inovação. A nossa grande meta é não só esses 27 contribuíram para a gente fazer uma grande profissionalização dentro do Instituto e pensar nele como uma empresa, mas com um coração de uma organização, mas também para a gente poder ter essa visibilidade de como escalar os resultados e dar escalabilidade também ao recurso para a gente poder impactar a causa. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Você tocou nesse ponto sobre... A gente tinha, voltando na questão da doação, a gente tinha a caixinha do troco lá, você pagava, o troco era quase sempre a moedinha, já ia automático lá na caixinha de doação e hoje não tem mais dinheiro. Assim, é muito difícil no McDonald's você pagar em dinheiro, você paga no Totem lá e o Totem ainda não tem um arredondamento, né, que é um dos projetos que você falou que está brigando para trazer. A gente, quando fez a ação comercial, estou lembrando aqui, a gente fez a Onda do Bem, lembra? Eu contei a história do meu irmão na empresa e eu falei, quem contar uma história de algum colaborador da empresa que fez alguma coisa legal, a gente vai dar um voucher para a pessoa e para você. E aí, no mesmo dia, foi literalmente uma onda do bem, uma onda de gratidão, uma onda das pessoas comentarem, ressaltarem coisas legais e trazerem para si. A gente estava falando sobre um ponto, Bianca, que sobre a paternidade. O Chico não pôde estar no último dia do Mac Dia Feliz porque ele estava em Brasília numa busca desses direitos da paternidade para que o pai possa se ausentar, para que ajude a cuidar dos filhos. Existe um dado que pessoas com necessidades especiais, filhos que nascem com necessidades especiais, o pai abandona a família em 80% dos casos. Então, assim, é um dado absurdo, alarmante, é um dado que é muito representativo no Brasil e no mundo. Não sei dado do mundo, mas deve ser algo muito similar. Como é que funciona isso nas casas? Como é que você vê esse dado, esse número? Como é que vocês ajudam de alguma maneira a não ser um número tão alarmante assim? Bom, ouvindo isso de um homem, né, eu acho que já é um grande passo quando as pessoas, e principalmente os homens, passam a refletir sobre isso.
De fato, dentro das casas Ronald McDonald, isso é também uma realidade. Se você olhar, 90% do público que está acompanhando os filhos são mães. Né? E grande parte delas, infelizmente, também acabam vivenciando esse dilema de uma ruptura de vínculo. E muitas vezes, quando retornam, os casamentos foram desfeitos, os filhos já estão com outra pessoa da família ou com uma avó, porque o pai seguiu uma outra trajetória com uma nova família e deixa os filhos que ficaram com vós, com tios e tudo mais. E isso gera um dano muito grande também em quem ficou. Pensando nisso, apesar da gente estar vendo um pouco mais de presença, né, dos pais, até mesmo no acompanhamento dos filhos, coisa que antigamente a gente era zero, nem era cogitado. Então, hoje, por exemplo, as nossas famílias, que antigamente ficavam em 2 famílias no mesmo quarto, hoje cada família tem um quarto exclusivo. Isso é um pré-requisito global de uma casa Ronald McDonald. Primeiro, para garantir, obviamente, a privacidade das famílias, mas também porque a gente começou a ter gêneros diferentes. Então, a gente vê, ainda que de uma forma muito inicial, muito embrionária, uma maior participação do público masculino. Mas, além disso, o que nós tentamos fazer para evitar essas rupturas, as casas, elas hoje estão se adaptando para terem áreas de acolhimento para os pais e para os irmãos e para os avós virem visitar. Porque um grande desafio, por exemplo, você tem muitas crianças que vêm do norte para se tratar em São Paulo, por exemplo, ou no Rio. E é muito caro, porque quando a família vem para se tratar, ela vem através de um benefício do governo chamado tratamento fora de domicílio, em que o governo paga por esse deslocamento. Pelo transporte. Só que ele paga para a criança e para o acompanhante. Só que para as pessoas manterem o mínimo de vínculo, elas precisam um tratamento que gera em torno de 2 anos, mais ou menos. Então, ou seja, você tem uma perda de vínculo significativa. Muito. Então, o que a gente tem tentado favorecer? Tanto a vinda, mas também que quando eles vêm ou têm condição para vir, eles têm onde ficar. Sim. Então, que eles tenham áreas para que a gente possa hospedar os pais e os irmãos ou os avós quando vêm. Então, isso é uma das iniciativas. Uma outra iniciativa que a gente está trabalhando, e aí, por isso, né, também do Chico, que ele está numa agenda, o Chico é o nosso fundador, e ele está nessa agenda muito focada nas relações governamentais, é que a gente possa trazer essa discussão também para dentro do governo, para que a gente possa conseguir trabalhar em projetos que viabilizem, por exemplo, a licença paternidade para esse tipo de visita. Porque imagina, você vem lá de Roraima, você não consegue vir num final de semana e voltar. Então, que você consiga ter uma licença um pouco maior, periódica, para poder acompanhar, ou até mesmo que você tenha algum subsídio do governo, pontual, periódico, mas que você consiga manter e vir, né, visitar a família. Então, a gente está trabalhando um pouco nessas frentes. Primeiro, e acaba sendo muitas vezes a mulher, não só porque a mãe, muitas vezes, é aquela que aguenta as situações mais difíceis. Porque o pai é o provedor. Exatamente, ele tem porque que o pai é o provedor. Se alguém tem que abrir mão da profissão, acaba sendo a mãe para se dedicar. E isso acaba reforçando também um pouco daquele machismo estrutural, ou seja, sempre a mulher que abdica. Então, a gente está discutindo como que a gente também inclui o homem e viabiliza também essa facilitação da permanência do vínculo. E você também está falando da capacitação também da mulher para voltar ao trabalho. Exato. Como é que funciona isso? Então, hoje a gente trabalha dentro das casas em algumas oficinas. Então, a gente tem parceria com o Sebrae, com o Senac. A gente tem a própria parceria, o McDonald's tem uma plataforma chamada Mac Campus, que trabalha com toda a parte de educação financeira, como preparar um currículo. Também a gente faz um treinamento para que elas possam, no retorno, até trabalhar no próprio McDonald's. É um dos grandes parceiros que absorvem essa mão de obra no seu retorno. Legal. Mas a gente quer ampliar. Então, elas têm oficinas de cabeleireiro, elas têm oficinas, por exemplo, de fazer coisas em casa. Então, porque muitas vezes elas vão ter que permanecer em casa apoiando. Então, se elas puderem gerar renda dentro de casa, com outros tipos de atividades que permitam elas trabalharem em casa, mas gerarem algum tipo de renda, a gente estava conversando sobre isso,
como a gente consegue trazer? Então, a gente capacita elas nas casas ou nos espaços da família e acompanha depois elas no seu retorno para que elas saibam administrar essa receita, quando elas veem que é custo, por quanto elas vão vender, porque às vezes é difícil, vocês sabem, mas fazer preço, como é que acompanha? Então, tudo isso a gente apoia elas nesse processo. E eu acredito muito que não empreender de se tornar um negócio, mas conseguir minimamente se sustentar, isso dar uma liberdade mais do que a financeira, mas na não dependência. Autonomia, né? Emocional, assim. Exatamente. Então... Até um detalhe que você está comentando, uma coisa que a gente faz nas casas, por exemplo, a gente tem os bazares, bazares de grandes marcas que, quando tem produtos, né, que ou que sobraram de uma coleção ou que tem pequenos defeitos, a gente faz esses bazares e eles são altamente rentáveis para as casas. Mas, para além disso, existem aqueles produtos de segunda mão, né, que são doados e que eles são vendidos como um brechó. Uhum. O que nós fazemos até para trabalhar essa autonomia das famílias, quando elas entram nas casas, elas recebem como se fosse um crédito, um chequinho, vamos dizer assim, né? Em que é um valor que elas podem ir nesses bazares e utilizar e comprar itens. Para que elas não sintam só que elas recebem doações. Elas possam escolher o que elas querem. Cara, muito maravilhoso. Então, isso é uma das formas que a gente trabalha também, porque a gente quer que sejam pessoas autônomas, que elas não abdiquem até do seu mínimo poder de escolha, que elas possam escolher em alguma coisa, porque elas já têm que ficar na casa, elas têm que fazer um tratamento que elas não têm muita escolha da rotina e do dia a dia, mas se elas puderem ter um resgate da autoestima, se elas puderem ter uma atividade que elas se dedicam e que elas gostam, se elas puderem pelo menos escolher o que elas vão vestir, o que elas vão usar, o que elas vão comprar, é o mínimo para que elas possam se sentir A gente desenvolveu como marca um biquíni para mulheres mastectomizadas. E aí todo o processo, assim, foi maravilhoso. Foi um ano, assim, começou com... Eu fui convidada a fazer e eu falei, cara, é isso, eu amo o mar, a praia. Pra mim, eu tenho essa conexão com a água. Eu falo que eu sou salgada por natureza. E foi uma mulher que ela veio a falecer e a dor dela maior era não poder dar um mergulho sem a prótese. Isso foi... Eu achei a solução muito fácil, assim, em tese. E aí a primeira pessoa experimentou e depois eu entendi que, cara, era muito mais do que isso. Eram outras demandas, não era só ter um lugar para encaixar a prótese. E eu passei... Era cicatriz. Era uma unilateral, bilateral, esvaziamento de axila. E aí a gente teve 5 mulheres que a gente ficou acompanhando, fazendo as provas de roupas com demandas completamente diferentes. E eu me lembro que a cada prova de roupa, assim, e que cada uma tava lidando com a sua insegurança, elas se olhavam e, tipo... Reconhecia na outra. Se reconhecia na outra e elas tinham assim, uma coisa que foi feita pra mim. Eu posso. Não é isso, não é que... É diferente, é tão lindo. E que, de fato, já perdeu o cabelo, a autoestima. 75% dos maridos abandonam. Sem o seio, que perde a vaidade, perde tudo. E você conseguir proporcionar uma roupa que ela se olhe e se vê. E ela vê que o peito não define ela como nada. E que ela é mais do que isso. Então, eu acho isso muito incrível, porque não é sobre o biquíni, né? E não é só sobre dar a roupa. É ela poder escolher o que ela quer vestir. Isso passa por um lugar muito mais profundo. E a frase que a Madá fala no vídeo, eu acho, se não me engano, é quando eu perdi meu chão, eu descobri que eu podia voar. Então, e uma coisa que das 5 em comum era eu quero viver. A sede de viver. E não estar ali como vítima, entendeu? Que aquilo foi um lugar para ela ser melhor. E a gente fala sempre sobre isso. Não espera o casamento acabar para cuidar. Não espera não ter saúde para honrar a sua vida. Tipo, ser isso todo dia. Escolher pelo melhor e o amor próprio, tudo isso. Então, todo esse processo que eu vivi muito de perto com o desenvolvimento desse biquíni, eu me emocionava muito, né? Eu chegava, me chamava e falava, caraca, isso que é propósito. A gente, no terceiro setor, a gente tem coisas desafiadoras, né? É uma área muito desafiadora. Trabalhar com as famílias ali no dia a dia também é desafiador. Você lida, não é a sua dor, mas você toma como sua. Complacente, claro. Mas nos dá essa grande possibilidade de
ressignificar a vida todos os dias. Então, quando a gente vai, por mais difícil que seja, a gente fala, gente, não só a gente está fazendo algo por algo maior, né, por pessoas que precisam, mas a gente relativiza que qualquer coisa que a gente esteja atravessando... Vai passar. É tão pequeno perto do todo. Exatamente. E aí você vê um sorriso, você vê uma... Cara, isso... A gente, quando lindo. vai no dia, né, do Mac Dia Feliz, a gente leva nossos filhos, eles já são fãs da data, eles já entendem o porquê que eles estão lá, isso é muito legal. Desde pequenininho, desde 2, 3, 4 anos, hoje com 6, com 7, eles já vão lá. E quando a gente marca o horário que as crianças também vão, as crianças que estão no tratamento. E eles brincam juntos, eles vêm, eles perguntam, por que ele tá careca, por que ele não tem cabelo, a gente vai contando, explicando. E não tem e não é para ter diferença. As crianças estão ali, são todas iguais nas suas independências, nas suas individualidades. E é um choque de realidade. A gente que vive na nossa bolha, a gente que vive empreendendo, vive no dia a dia, achando que, eu tenho muito problema, estou resolvendo problema, estou sem dormir por causa do problema. Quando você encontra um dia desse, um momento desse, é o dia a dia de vocês, é o que vocês vivem, mas quando a gente sai da nossa bolha, fura a bolha e encontra um ambiente onde as pessoas estão vivendo dificuldades e estão sorrindo, e estão felizes, e estão brigando, e estão batalhando, e estão lutando pela vida, você fala assim, cara, eu não tenho problema, eu não posso reclamar. E as crianças que, a gente tem aquele meme da internet, né? Tô filmando aqui para eles verem no futuro que a infância não foi sofrida. As crianças que às vezes estão reclamando. Cara, vamos dar mais valor. Olha o amiguinho, olha ali. Pra mim... É muito nessa pegada. É, muito no lugar, não é pra... E é isso, acho que teve um momento que eu fui ser voluntária no INCA e que eu falei, cara, não tem como, porque não é justo eu chegar aqui e ficar triste com todas essas mães me consolando no final do dia... E elas são a fortaleza e a força disso. E eu falo, não é para levar nossos filhos ou viver aquilo para ter pena, pelo contrário. É zero, é do tipo, olha isso, tá sorrindo, tá vivendo. É muito mais um combustível de força do que de dó. Com certeza. Total. E a eu saio de lá, tipo, uma forte, entendendo que é isso. Diferença de problema e tragédia, quem tá ali com um sorriso no rosto, você honrando a vida que tá ali e vivendo da melhor forma possível. Então eu vejo isso muito como ensinar nossos filhos da força. A serem bons seres humanos também, porque eles vão levar isso adiante. É o legado, né? Causas. Esse é o verdadeiro legado que a gente pode deixar, né? Total. Bianca, eu imagino que, como você falou no início, o terceiro setor tenha dificuldades e desafios tão grandes quanto o segundo, né? Vocês, obviamente, assim como uma empresa, têm metas a serem batidas, alcançadas. A gente tenta vender mais, vocês tentam arrecadar mais. Exato. Só muda a palavra, mas o fim vai ser o mesmo. E atenção a custo e otimização de receita. Conta um pouquinho desse desafio que você vive o dia a dia. Como é que é a prospecção ativa e a passiva de arrecadação? Quais as maneiras como vocês estão entendendo isso para 2026? Se tem incentivo fiscal, se vocês conseguem ter benefícios, né, da empresa poder ter algum subsídio de imposto e também arrecadar uma parte da receita para o Instituto. Como é que é o desafio do terceiro setor nesse viés? Bom, falando um pouquinho, realmente a gente fala que é matar um leão por dia, né? E a gente brinca que a gente tem uma diferença. A gente trabalha para vender um produto, mas a gente não entrega, não é verdade? Quando não entrega o produto ali, entrega exatamente, o produto lá. Exatamente, né? Eu falei assim, eu vendo algo que, na verdade, eu entrego para uma outra pessoa, mas não para quem comprou. Né? Então, eu não vou e compro algo que a pessoa leva. A pessoa tem que confiar e acreditar que no investimento que ela está fazendo, eu vou entregar a quem mais precisa o que mais necessita. Claro. Então isso às vezes é mais difícil, mais desafiador, porque é muito baseado em credibilidade, transparência, né, e confiança. E quando a gente fazer parte de um sistema como o que a gente faz, né, a gente tem alguns indicadores que são globais. Então, em qualquer receita, não o Mac Dia Feliz, que ele tem um direcionamento específico para os projetos, mas qualquer outra receita. Quando eu olho o meu budget anual, eu não posso ter uma entrada de recursos, entre a entrada de recursos e a saída de recursos, ou seja, entre a receita e a despesa, eu não posso gastar mais do que 35% do que eu arrecado. Então, ou seja, 65% de todas as receitas, o Mac Dia já vai integral, mas todas as outras,
eu não posso, no final do ano, eu tenho que apresentar, tanto quando eu vou aprovar o orçamento, quanto a gente, todo mês de setembro, a gente tem que mandar, o mundo inteiro manda os seus indicadores globais para a nossa matriz. E para a gente manter a operação e a licença Ronald McDonald, nós não podemos ter uma despesa superior a 35% do total arrecadado. Então, isso torna ainda mais desafiador, porque, ou seja... Vamos tangibilizando em número. Se eu faturar 1 milhão, eu só posso gastar 350 mil Exato. em custos operacionais. Exato. 650 mil é CAPEX ou é para tratamento? Não, para tratamento. Tratamento. Então, o CAPEX a sua já está receita... dentro dos 35. Tá, caramba. Então, você tem o seu faturamento bruto, o seu líquido é 35% do seu faturamento bruto. Exato. Para você, custo operacional, salário, tudo, Estrutura aluguel, toda. estrutura. Tudo isso tem que caber dentro dos Desafio. 35%. Deslocamento, visita, tudo. voo. Isso é um Tudo. terço da tua operação. Por isso que pra gente, até quando a gente comenta, por exemplo, a gente vem buscando muito doação de passagem aérea, por exemplo. Porque hoje é um dos nossos Alô, maiores... Azul, Gol, Tam. É um dos maiores custos que a gente tem, porque a gente tem que viajar o Brasil inteiro para acompanhar os projetos, para acompanhar as casas. A gente tem visita mensal nas casas, a gente tem auditoria nas casas. Então, a gente tem um grande desafio. É um dos custos, né? Mas a gente tem vários. Então, por isso que tudo soma para a gente. Uhum. Então, respondendo, ou seja, e a gente tem que mostrar isso através da nossa auditoria, né? Claro. Todos os projetos, todas as casas, além do Instituto, passam por auditoria externa. Qualquer projeto que a gente realiza de investimento, a gente, dentro desse custo, a gente tem que colocar o custo da auditoria do projeto, inclusive. Então, toda a nossa auditoria, ela é terceirizada e a gente tem que auditar tudo. Então, a gente só pode gastar 35%. Então, isso para a gente já traz um tremendo desafio. Então, mensalmente, trabalhamos com sistemas que acompanham todas as nossas entradas e saídas de recursos. Mensalmente, a gente gera os nossos relatórios, a gente olha os nossos indicadores, e aí nós temos que tomar decisões, muitas vezes ou de reduzir custos, muitas vezes trabalhar com uma estrutura mais enxuta. Então, a gente vive o desafio de querer ser competitivo, mas ter que ser competitivo com muito pouco recurso. Muita eficiência. Então, às vezes, exatamente, a nossa eficiência tem que ser muito. E, para isso, a gente aproveita o fato de estarmos presentes no mundo inteiro para tentar aproveitar ensinamentos e trocas de experiências. Trabalhamos com custos muito reduzidos. Nós temos que ter pessoas altamente engajadas, porque a gente sabe que, por mais competitivo que a gente seja, nós não vamos ser competitivos como uma grande empresa. Mas a gente precisa ter entrega de profissionais com uma excelência excepcional para poder alcançar todo esse desafio. E como diria, parafraseando a nossa querida entre aspas, ex-presidente, não é 35% de 100%, é 35% de 44%, porque 56% já é oriundo do McDia Feliz e vai para os tratamentos. Exatamente. Então, é 35% de 44%. Então, a gente tem que fazer esses 44%. Que vai dar 12%, Tem que fazer render. Mas assim, e crescer os 44%. A gente entendendo agora, que para quem não sabia que isso, o McDia Feliz, o Instituto, não é do McDonald's, mas tem, como se fosse assim, vamos tratar como negócio como uma licença do McDonald's. É exatamente uma licença. Exatamente isso. E eu, dessa última vez que eu estava lá presente, eu perguntei, falei, cara, e se eu quiser fazer o dia do Biquíni Feliz? Eu posso usar o nome do instituto? Pode. Ou é do McDonald's? Porque eu achava que era um rolê que tinha que passar pelo McDonald's. A gente entendeu isso que não. Então, isso também abre possibilidades de outras marcas fazerem isso. E a minha sensação, verdadeiramente, é que isso as pessoas não sabem. Ninguém sabe disso. E eu vou te dizer a minha tremenda frustração quando a gente... E o que eu mais escuto é isso. Vocês precisam divulgar mais, vocês precisam divulgar mais. E eu concordo inteiramente. Mas aí a gente entra justamente nesse desafio. Como divulgar mais? Por isso a gente precisa tanto desse apoio como que vocês estão realizando aqui conosco. Porque como divulgar mais sem poder investir nesse montante com visibilidade? A gente não tem recursos para fazer uma grande campanha. A gente não tem recursos, por exemplo, para fazer um grande investimento em ter embaixadores contratados ou uma grande campanha de marketing. Então, a gente vive um grande dilema entre precisamos falar sobre isso, mas temos que falar sobre isso com doação, né? De forma doada, colaborativa. Por isso que a gente acredita tanto nessas relações de parceria de longo prazo. Mas sim,
podemos fazer e devemos. Esse é o grande caminho que a gente enxerga, que são as pequenas doações através dos arredondamentos e os produtos sociais, um dia de receita revertida em prol do Instituto, ou um produto com a marca, ou um percentual de um produto perene. A gente fez uma vez, inclusive, dentro desse cenário alfabeto, desenvolveu um produto infantil com a nossa marca. A gente fez uma customização, inclusive, e aí toda a receita desse produto foi revertida para o Instituto. Então, a licença é nossa, e nós negociamos exatamente com os parceiros, mas isso é uma grande oportunidade. Acho que é informação, assim, para mim eu vejo muito isso, que as companhias aéreas, a Azul, até isso, mês das crianças, tem que fazer alguma coisa. Granado, Pampers, assim, acho que é quase que um dever, tá? Uma obrigação vestir uma causa, porque tem que ter uma causa, senão não tem causa, senão só vai. Eu não duvido que a Unilever tenha algumas delas, e eu estendo esse convite /pedido toque, não só para as grandes empresas, mas para as pequenas e médias também. A gente olha muito para o nosso umbigo, a gente ajuda... Vai ser o dia do biquíni feliz. A gente ajuda muitas causas. Eu acho que assim como o Instituto Ronald McDonald, o Instituto de vocês, a gente como Blue Man tem uma autocrítica que a gente não divulga a forma como a gente deveria, a gente tem muita coisa legal que a gente faz. Tem a lição bíblica que a sua mão direita faz, a esquerda não tem que saber. A gente também participa de várias iniciativas que a gente não conta para ninguém, é algo muito pessoal nossa. Só que algumas outras a gente não só é interessante contar, porque a gente tem um benefício colateral disso, mas a gente incentiva que outras pessoas também o façam. Eu acho que é por aí. Eu acho que existe muito essa quase um pudor em dizer o que está fazendo em benefício do outro, como se isso fosse algum tipo de autopromoção, ou querer mostrar que eu sou bonzinho, ou querer justificar. Alguns falam, né? Algumas, porque isso é uma forma de tentar não dizer isso e aquilo. Não, a gente precisa que vocês falem, porque a gente precisa que outras empresas se engajem também. E você comentou sobre grandes e pequenas empresas. A gente teve uma palestra em que nós convidamos a CEO do Grupo Savoy, que é um grupo grande de empreendimentos, né, principalmente focado em shoppings e tudo mais, que nós realizamos essa semana, e ela estava apresentando que 90% das empresas hoje no Brasil são empresas ou familiares ou empresas que estão ali que tem o capital. Se 90% das empresas são familiares, se essas empresas que têm, às vezes, até mais autonomia para tomar decisões sobre algum tipo de apoio, apoiarem, a gente já vai resolver o problema do mundo, né? Ou pelo menos do nosso país aqui, a gente vai ajudar muito. E uma outra coisa que eu diria, que eu acho muito significativa, é que a gente sabe que existem muitas causas que precisam. E a gente nunca vai dizer que uma é mais importante do que a outra. E eu acho que a gente não precisa, as empresas também não precisam se restringir a um nicho. A gente sabe que hoje está se falando muito sobre ESG, sobre, né, qual o nosso papel, como é que a gente está contribuindo. Então, quando a gente fala de empresas que trabalham, principalmente nessa área da moda, tem toda uma questão ligada ao meio ambiente, que a gente sabe que é altamente significativa, a gente sabe que tem... Mas se a gente olhar um pouco para cada uma dessas letras, o que eu posso contribuir em termos de meio ambiente? O que eu posso contribuir em termos de social, mas não só com a comunidade onde eu atuo ali ou com o meu público interno, mas o que eu posso deixar de legado para a sociedade, né? E quando a gente fala do negócio, qual é o negócio do Instituto? Cuidar de famílias. Qual negócio não está ligado a isso? Porque nós só existimos, qualquer empresa, para cuidar. Por mais... O biquíni que é vendido é para uma mãe, é para uma avó, é para uma criança, é uma sunga para um pai. A gente está falando do mesmo público-alvo, do mesmo target. E nós trabalhamos muito buscando entender o que faz sentido para a empresa e desenhando ações que possam fazer sentido. Então, muitas vezes, a gente começa a fomentar o próprio voluntariado corporativo dentro da empresa, que às vezes não é uma cultura, e a gente ajuda a construir. Então, a gente leva para visitar uma casa, a gente faz uma ação de divulgação interna, a gente sensibiliza, a gente leva uma família para falar para outras famílias, ou às vezes a empresa quer fazer um dia
uma ação de Natal, uma ação de criança dentro da casa para dar um outro significado para o seu público interno. Tudo isso a gente pode construir junto, porque nós acreditamos fortemente que unidos a gente vai conseguir chegar muito mais longe. 100% tem aquela frase daquela palestra que a gente viu na NRF, que as crianças são os nossos maiores recursos naturais que nós temos. É verdade. E é isso. Eu concordo muito com o que você falou. Em gênero, número e grau, você não pode falar isso, mas eu posso, né? Eu entendo que cada causa tem o seu peso, mas eu, Michel, acredito que vou doar para não sei o que, dos cachorros e gatos ou das crianças que estão com câncer. Cara, é meu, é pessoal, é uma história de vida minha, mas, cara, todo amor a cachorro e gato, a causa de ajudar as crianças que estão com câncer no meu ponto de vista, algo muito mais humanitário. Outro ponto, a gente tem muitos conhecidos que falam assim, estou indo para fazer uma missão na África para ajudar as crianças da África. Cara, tem Jardim Gramacho aqui do lado, que é uma mini África. Se você for lá, você vai ver tanta pobreza, tanta necessidade. Você não precisa ir lá em Luanda para ajudar. É uma opinião própria. Mais, né? Você não pode falar pela sua cadeira, eu posso, porque a minha cadeira é menos responsável no que eu vou dizer, mas é o meu pensamento e eu compartilho isso com vários amigos e vários amigos acham igual. Então, que a gente possa ter esse microfone e fale sobre isso. Nada contra cachorro e gato, nada contra a África, mas acho que a gente pode envolver o nosso ecossistema de uma forma mais produtiva e mais racional e um legado muito mais real para as próximas gerações e para a nossa geração também. E quando você, falando em legado, assim, quando você pensa em legado e agora pensa no seu legado que você está construindo ao longo desses 20 anos agora à frente com o seu, qual legado você quer deixar aí? Olha, eu te diria que, e aí contando uma breve história da minha vida, eu comecei no radialismo, né? E sou jornalista de formação e eu trabalhava na produção de um programa de rádio. E eu lembro que eu trabalhava, o locutor, ele tinha uma deficiência visual grande. E ele me disse uma vez, isso até está no livro, eu participei de um livro chamado Mulheres no Terceiro Setor. São histórias de mulheres no terceiro setor, ou que empreenderam no terceiro setor, ou que estão à frente de organizações. E eu até depois faço questão de entregar um exemplar para vocês. São várias histórias inspiradoras, eu sou apenas uma delas. Mas eu conto essa história nesse livro, em que ele olhou para mim e ele falou assim, Bianca, eu não enxergo quase nada. E realmente a gente tinha que imprimir uma frase, eram vários papéis, porque era fonte 43, você imagina. Nossa. E ele falou assim, eu não enxergo muito sobre pessoas. Eu não enxergo muito, mas eu desenvolvi e estudei muito sobre a leitura de áureas. E aqui eu não estou discutindo crença, pelo amor de Deus. E ele falou assim, eu vejo a sua aura e eu vejo que a sua missão é fazer pelos outros. Naquele momento eu tinha 20 anos, menos até. Eu não entendi muito bem, mas era sempre um chamado que eu tinha. Sempre tive uma inconformidade muito grande em olhar para o outro e ver que havia diferenças entre eu e outras pessoas no que tange a oportunidade, né? Eu vim de uma família de classe média, não tive nenhum caso na minha família, mas quando eu entrei no instituto, eu me apaixonei de uma forma que talvez eu já tenha vivido em outros momentos, a gente não sabe a nossa jornada, a gente sabe esse nosso período aqui, né? Mas eu falei assim, eu não me permito não fazer tudo o que tiver ao meu alcance por essas famílias. Eu lembro a primeira vez, e olha como é curioso, eu tive essa pessoa, que foi esse locutor, que não enxergava. Minha primeira viagem no instituto, eu visitei uma instituição e uma criança cega me entregou uma carta escrita em braille. Olha que coisa. E dizia assim, tia, obrigada por me permitir, não era por me permitir, né? Obrigada por estar aqui, obrigada por ter essa casa. E, obviamente, eu não sabia ler em braille, mas eu pedi ajuda dela para ler. E aí foi uma confirmação. Então, quando eu falo de legado, eu acho que o meu legado ele já está sendo construído. Quando eu olho para o meu filho que faz direito hoje, quer trabalhar também em prol de pessoas que não tenham acesso à justiça, eu vejo uma parte do meu legado já ficando. Quando eu vejo cada vida que pôde seguir no tratamento graças
a contribuição do meu trabalho, não graças a mim ou ao Instituto, mas somos apenas parte desse grande ecossistema, mas a minha contribuição permitiu que uma mãe não perdesse seu filho, que mais uma vida pudesse seguir e se tornar um adulto produtivo. Quando eu vejo, por exemplo, como a gente teve a oportunidade essa semana de estar com um médico que foi capacitado no nosso programa de diagnóstico precoce, diagnosticou o câncer na própria filha, e hoje a filha está fazendo medicina graças a esse diagnóstico precoce, o meu legado ele já está aí. O que eu espero é que, em algum momento, o câncer deixe de ser a doença que mais mata de 1 a 19 anos no Brasil. E a gente possa olhar para a pediatria como um todo, para abraçar, inclusive, outras complexidades e permitir que nenhuma família precise abdicar dos seus direitos ou abrir mão da sua vida, do seu filho, por não ter condição de acessar o que precisa. Então, eu sei que a minha contribuição é pequena, e vai ser pequena, porque o desafio é enorme, mas eu acredito que se eu puder trazer isso para que outras gerações possam seguir fazendo, e cada vida que foi salva e que teve acesso, mesmo que não tenha sido salva, mas que aquela família teve todas as condições de tentar salvar o seu filho, o meu legado já ficou. E eu vou te dizer, eu tenho uma gerente do restaurante McDonald's, que um dia eu estava no escritório e realmente assim, o meu celular todo mundo tem. Estava comentando até isso agora com o Arthur quando a gente estava vindo para cá. E um dia eu estava no escritório, ela ligou para mim, desesperada, que tinha uma pessoa que tinha procurado ela, da família dela, e que estava fazendo campanha de rua para tentar levar a filha para os Estados Unidos para se tratar. E aí eu falei, deixa eu entender o contexto, porque não é só o dinheiro, é muito mais complexo você ir para fora. E às vezes vem aquela ideia imediata de ir para fora, quando às vezes você não sabe nem os recursos que você tem hoje no Brasil para acessar. Então, diferente da época do seu irmão, diferente da época do Chico, que não existia, hoje nós temos tratamento de qualidade, de excelência, de hospital público aqui, como a gente vê em qualquer parte do mundo. Então, assim, nós temos grandes centros. Então, mas aí eu consegui encaminhar essa criança para um centro de alta complexidade, de excelência. Ela teve acesso a tudo. Ela não chegou a ir para os Estados Unidos, porque o caso dela não tinha necessidade, mas, infelizmente, a criança veio a óbito. E eu encontrei com ela, isso já tem 4 ou 5 anos, eu encontrei com ela, com essa moça, esse ano. E ela virou para mim e falou assim, Bianca, você não se lembra dessa família, mas essa mulher, essa mãe, ela me diz, porque ela é da família, ela ora por você e pela sua família todos os dias. Que mais que eu posso querer da minha vida do que uma pessoa que perdeu o filho, mas ora por mim todos os dias, porque de alguma forma eu contribuí para que ela pelo menos pudesse acolher a perda dela. Ela perdeu, mas ela perdeu fazendo tudo que era possível. É um outro sentimento que você tem, do que a impotência de ver um filho morrer sem nem ter sabido que teve câncer. Então, eu não sei que legado eu vou conseguir deixar, mas eu tento pensar que o legado eu estou deixando todos os dias. E essa é a minha missão para eu seguir aqui enquanto eu tiver condição. Então... tem a frase que diz, você nunca vai saber quantas vidas você modificou, né? Você nunca vai saber com quantas pessoas você... Caraca, é emocionante mesmo. Você mexeu, mas as pessoas nunca vão esquecer de você. É mais ou menos por aí, né? Você está fazendo bem, é só um dia de trabalho, entre aspas. Você está ajudando porque é o seu propósito de vida. Só que aquela pessoa que está sendo ajudada, ela nunca vai esquecer aquilo que você fez por ela. Então, eu acredito muito nisso também. Por isso a gente tem essa emoção nesse momento, porque é de fato várias memórias, né? Vários momentos. Tem um número de criança anual que passa? Tem. A gente tem em torno de 30 mil que anualmente a gente atua diretamente, que passam por alguns dos nossos programas pelo Brasil.
Ao longo desses anos, foram mais de 3 milhões de crianças que foram atendidas diretamente. Mas tem aquelas que são atendidas indiretamente, que a gente chega no número de mais de 10 milhões de crianças ao longo do ano, ao longo desses 26 anos. Mas por ano são em torno de 30 mil. A nossa meta até 2030 é que a gente possa chegar a 100 mil. Então, para isso, a gente precisa amplificar muito o trabalho que é desenvolvido. Porque tem momento que a casa pode estar lotada. A gente tem hoje em São Paulo, por exemplo, onde a gente precisa, é a nossa próxima etapa pós-Goiânia, é a nossa próxima meta de uma nova casa, a gente tem fila de espera. Só no último mês a gente teve 70 pessoas na fila de espera. Então, a gente sabe que tem um compromisso em conseguir expandir a operação, principalmente nesses grandes polos que a gente vem acompanhando junto aos hospitais, aonde que existem as demandas reprimidas e onde a gente precisa focar os esforços para os próximos anos. Então, a gente tem a meta de chegarmos a 100 mil atendimentos. Existe projeto incentivado? Você consegue utilizar então, o Instituto? Hoje a gente tem 2 projetos. Um que ele é focado no diagnóstico precoce na região norte, que ele está aberto à captação através de leis de incentivo, né? Através, no caso, a gente está usando a lei de incentivo à saúde, então a gente pode ser através do abatimento do IR. Tem algum de ICMS ou de ISS? Então, nós temos de ICMS em São Paulo. Então, as casas, existe aquela nota fiscal quando não se coloca o CPF, paulista. A nota paulista. A gente está tentando ampliar para todo o estado de São Paulo. Então, mas isso gera uma receita significativa. Para você ter uma ideia, por mês, cerca de 500 mil a gente consegue só com a nota fiscal paulista no estado de São Paulo. Então, a gente trabalha. A gente teve recentemente um projeto de lei de incentivo de cultura aprovado, que era justamente para fazer uma exposição sobre sinais e sintomas, mas, infelizmente, quando nós já estávamos em captação, o projeto foi compreendido que não era de cultura, porque era de saúde. E a gente tentou argumentar que era um serviço, que cultura não é só música, não é só... teatro, cinema... mas que também, quando você está passando informação, é cultura. Mas a gente vai seguir. Então, a gente tem alguns projetos, sim, que a gente capta através de leis de incentivo, mas e através da nota fiscal paulista também. Como é que funciona dentro do seu time comercial a prospecção ativa de patrocinador? A gente tem uma área de captação de recursos que a gente chama parcerias e relacionamento. Então, a gente procura fazer vários tipos de mapeamento. Primeiro, a gente procura mapear, quando a gente tem alguns projetos específicos, aqueles itens que a gente precisa, empresas que estejam ou naquela comunidade ou que trabalhem dentro daquele segmento. Então, por exemplo, agora a gente está construindo uma casa nova, a gente está olhando muito para empresas que possam aportar construção civil, mobiliário, materiais e tudo mais. Arquitetura, tudo isso. Mas, dentro desse time, a gente trabalha quando a gente olha as ações, por exemplo, eventos, que empresas que podem ter fit com aquela ação, ou empresas que estejam no segmento, que tenham ações sociais ou que ainda não tenham e que a gente possa ser uma oportunidade. Então, a gente tem um time que faz um grande mapeamento dos segmentos e também dos faturamentos, porque não adianta a gente chegar, às vezes, para empresas que estão dentro de um segmento ou dentro de um limite e oferecer um projeto que não seja compatível com ela. Né? E que a gente possa entender, o varejo, a gente acredita muito que no varejo é a ação de volumetria, então, ou seja, é uma ação de marketing relacionado à causa, de produto social, de doação de um dia ou de um percentual ou de um arredondamento. Não adianta eu chegar e apresentar um projeto que não tenha nada a ver com isso. Então, a gente tenta aliar o negócio com o que a gente tem a oferecer. Então, a gente tem um time que trabalha com essas segmentações, então é focado em parcerias jurídicas que estão dentro de um determinado faturamento ou segmento e outras que estão em outros. Nós temos os eventos de captação, que é um outro pilar dentro da nossa área de parcerias e relacionamento, e temos um pilar que é focado nas ações com o McDonald's, que é o Mac Dia Feliz, e outras, o arredondamento, e os cofrinhos, então as ações que são focadas neste público. É um grupo enxuto, quando eu falo, parece que é uma equipe enorme. Eu estou falando de 4, 5 pessoas. Você está falando um total de 27. Eu estou falando de 4 igual aquele 5 meme, pessoas. né? Peraí que eu vou te direcionar para o setor. Oi, tudo bem? Pode falar. Não, peraí, Oi.
Sou eu. A gente brinca que é no, que nem Exatamente. no circo, assim, o cara que tira vende o ingresso, faz a pipoca e quando você vê tá pulando lá do trampolim. Exato, a gente trabalha com um pouco da ideia de key accounts, então a gente tem ali aquelas lideranças olhando para os perfis que trabalha todo o relacionamento e eu trabalho muito envolvida no relacionamento também com as pessoas, com as empresas, costurando essas relações de longo prazo, prospectando também. Quem estiver assistindo a gente e tiver interesse em conhecer mais, acho que aqui durante 1h10 com certeza conheceu, várias coisas que eu vi. elucidou muitas dessas informações, mas como essa pessoa pode fazer para ajudar mais, ou conhecer mais, ou entrar em contato com vocês? Bom, nós temos, para conhecer, se quiser conhecer, eu acho que a melhor forma sempre é entrando em contato com o Instituto. O nosso site é institutoronald.org.br. O site que eu construí lá atrás, que já não é esse. Mas lá nós temos canal direto também de WhatsApp. Nós temos também o contato através do nosso canal de parcerias. No nosso site tem tanto o contato da área, quanto também o telefone. Através do LinkedIn, a gente tem um LinkedIn muito ativo. Entrando em contato comigo também através do LinkedIn, Bianca Provedel. Acho que a gente pode, através das redes sociais, ou seja, qualquer contato, a gente é muito focado. Não tem dificuldade, Não né? tem dificuldade. Entrou um contato conosco, dizendo que quer fazer, pode entrar em contato também pelo e-mail instituto@institutoronald.org.br. Então, entrando em contato conosco, a gente sempre convida a pessoa a conhecer um pouco mais o trabalho, entende o contexto. As casas Ronald McDonald são todas abertas à visitação. Sempre a gente pede só para agendar conosco antes, para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa só organizar um pouco, mas elas de segunda a sexta, de 9 às 18 horas, ou se for necessário no final de semana, nós estamos sempre disponíveis. Entre em contato conosco, visita uma casa, a gente marca uma reunião para apresentar um pouco mais dos desafios e dos potenciais, e decidirmos juntos, costurarmos e customizarmos juntos uma ação que faça sentido para todos, ou até mesmo as pessoas físicas que tiverem interesse, que quiserem conhecer mais, nos acompanharem pelas redes sociais, Instituto Ronald, Instagram, LinkedIn. Facebook não se usa mais. Mas tem também. Mas tem também. Aí ele usa, aí, amor. Tem coisa lá, tem informação. Então, nós também procuramos fazer divulgar bastante. Então, entre em contato conosco, agendamos uma visita e a gente vai ter o maior prazer. Para mim foi construir uma honra estar aqui, ó, minha cara aqui Quem chorou? De quem chorou, mas principalmente para ver e mostrar, acho que o maior desafio e o maior da luz e da voz. Da luz, entender que isso é um licenciamento, é possível outras marcas apoiarem isso, não é uma coisa de um dia só, pelo contrário, assim, acho que é uma grande missão que a gente vai sair daqui, é de fato mostrar que é possível ajudar de outras formas com todas as possibilidades que existem. Eu fui numa mentoria, um curso do Rony há muitos anos atrás, do Rony da Reserva, Rony Mesler. E ele tem lá um projeto. Inclusive, a gente queria muito fazer uma ação também. Então, já convido para a gente fazer essa ponte. Já tem apresentar, claro. Ele hoje não está mais no Grupo Asas, ele saiu no final do ano passado. Mas a Joana Bittencourt está lá, também dá para conversar, para a gente apresentar. Antes disso, qualquer amigo que estiver aqui assistindo, pode falar comigo também, pode falar com a Sharon, que a gente vai fazer a ponte, vai apresentar e vai trocar. E ele falava uma coisa muito, muito importante, né? Ele fala, tem o programa 1P5P, que é uma peça de roupa, 5 pratos. Viram 5 pratos de comida. E muita gente ia lá e falava, vocês estão se aproveitando da desgraça alheia, ou vocês doam só a gasolina que vai pagar o transporte do carro que vai buscar no Mesa Brasil para entregar para as crianças e tudo mais. E ele fala o seguinte, no Brasil tem muito aproveitador do mal. Né, que as pessoas se aproveitam da política, da malandragem, do 171, o cara é aproveitador do mal. E ele fala assim, eu vou ser aproveitador do bem. Tô me aproveitando disso, mas eu tô fazendo bem. E você que não tá fazendo nada. Então ele fala o termo aproveitador do bem numa forma lúdica de falar, cara, eu de fato tô fazendo isso aqui para vender mais. E a métrica dele não é de venda, ele diz que a métrica é por quantidade de pratos doados, né? Não sei, 5 milhões, 20 milhões, 50 milhões de pratos doados. Mas no final do dia, outra frase é, a maioria de nós somos bons. E a gente às vezes não sabe nem como ajudar. Então, se eu vou comprar um lanche, se eu vou comprar uma roupa, se eu vou comprar uma fralda, se eu vou comprar uma carne, entre comprar do parceiro A
ou do parceiro B, sendo que o parceiro A ajuda uma instituição, doa o tempo, doa dinheiro, doa gasolina, doa alguma coisa, eu prefiro o A porque eu sou bom e essa empresa é boa também. Então, que tenhamos aproveitadores do bem, que tenhamos pessoas que estão imbuídas no sentido de deixar um legado, de ajudar causas genuínas, de ajudar causas que de fato são importantes, nada contra as outras, a gente já falou sobre isso, mas que de fato são muito relevantes para a nossa sociedade, que sejam aproveitadores do bem, que tenham esse discernimento, esse olhar para algo tão importante. Então, se você é um empresário, se você é uma pessoa física que às vezes não tem recurso financeiro, mas tem tempo para doar e quer fazer parte disso, também é necessário a sua doação, assim como nós temos um compromisso firmado em ajudar da maneira como a gente vai entender a melhor maneira. A Sharon já está anotando no meu caderno várias pessoas aqui que vão ser importantes nessa busca. Eu fico muito feliz de poder ter trazido vocês aqui e ser vocês por tudo que eu já falei. Bianca, por último aqui, a gente sempre tem uma pergunta que é a única pergunta permeando do primeiro até hoje, 40 e poucos, quase 50 episódios do nosso podcast. Aprender com nossos erros é bom? Aprender com os erros dos outros é muito mais barato. Eu queria que você compartilhasse ao longo dos últimos 20 anos algum momento que você acredita que você possa ter errado, seja pessoa física, pessoa jurídica, que ali você teve um grande aprendizado, que você hoje com mais maturidade você olha para trás e fala, cara, aquele momento eu errei numa decisão que eu tomei e hoje eu aprendi, tive um grande ensinamento, porque você possa compartilhar com a gente um aprendizado de algum erro que você cometeu ao longo da trajetória. Bom, acho que erros a gente coleciona, né? Uhum. A gente tem vários. Eu quando olho para mim, eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada pelo que eu faço e eu sou muito apaixonada por pessoas. Eu acho que, né, no fundo, empresas, organizações, a gente está falando de pessoas. Se você não tiver a decisão de uma pessoa, seja numa área comercial, seja numa área pessoal, seja numa área social, é uma pessoa que vai mover a outra pessoa, que vai mover o mundo. Então, eu amo pessoas e eu vou morrer sendo otimista porque eu acredito nas pessoas. Então, assim, e não há nada que vá me fazer, por mais que a gente tenha maus exemplos, por mais que a gente passe por situações, eu me recuso a deixar de acreditar. Mas quando a gente fala de erros, eu acho que... Por que eu estou falando disso? Porque isso faz com que a gente, às vezes, seja muito aberta. E eu sempre fui uma pessoa de me jogar muito, de abrir, de falar, né? E às vezes de dizer o que eu penso, e não que eu não diga, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado com a forma como vai dizer. Então, se eu dissesse que aprendizados que se eu pudesse voltar atrás teriam me poupado muitos percalços, e aí tem várias situações, mas em situações em que eu não analisei antes com quem eu estava falando, em que eu me abri demais, em que eu me atirei na situação e falei, isso desde com presidentes ou às vezes mesmo com outros setores. Então, eu acho que aprender a se autoconhecer para saber quais são as suas fragilidades, e as minhas eu sei que são essa. Eu amo demais, eu acredito demais, eu confio demais. Por um lado é bom, porque você é confiável, as pessoas sabem disso. Mas, por outro, é ruim, porque às vezes você se sente exposto e às vezes você é exposto. Você se expõe, né? Exatamente, a gente às vezes acaba se expondo. Então, tiveram algumas situações em que realmente eu me abri demais e me entreguei e briguei demais de uma forma muito expositiva. E com um pouco mais de maturidade hoje, eu diria, respira, se conhece. Escute mais do que fala. Eu já fui assim. Eu falo que é um labrador. Qualquer um fazer sempre já virava a barriga pra cima, sabe? Aí eu me tornei um pincher depois. Aí hoje em dia eu tô mais no meio do caminho, assim. Eu era muito aberta, depois eu me fechei muito, que é isso das porradas que a gente vai tomando. E aí agora o Michel tá me fazendo mais sociável. Tá entendendo o meio do caminho entre um golden e um pincher. Um golden que de vez em quando é meio bravo, mas não dá barriga. É um staff, tem cara de bravo, mas é parceiro. Pode ser. Mas eu acho que tudo passa pelo autoconhecimento. Sim. É o que eu
né, quando a gente fala das nossas análises com as pessoas e como a gente trabalha também no desenvolvimento do time interno do Instituto, é autoconhecimento. Você vai se conhecendo, você vai já vendo as armadilhas onde você pode cair e como você aprende a não cair mais nelas. Então, eu acho que tudo passa por autoconhecimento, maturidade e ter calma. Confia. Confia no fluxo. Eu sei que esse agora virou um jargão, Confia no processo. Confia no processo. Agora todo mundo fala isso, né? Mas às vezes a gente realmente quer que as coisas aconteçam num tempo que não é o tempo das coisas, né? Então a gente tem que ter um pouco dessa serenidade. Muito bom. Acho que não lembro. É a primeira vez que a gente escuta sobre isso, sobre o seu conselho assim de se autoconhecer. Às vezes não se expor tanto nas situações, mesmo tendo a sociedade que a gente vive hoje, as pessoas se expõem demais nas redes sociais, né? Tudo bem que contam o que elas querem mostrar, mas muitas vezes contam suas fraquezas demais, né? E aí as máximas que a gente escuta, né? Não sangre no tanque de tubarão, também tem a ver com isso. Deixa uma última mensagem, Bianca, para quem está escutando a gente. É o momento que você tem aqui para poder a gente gerar um corte desse momento aqui para as pessoas divulgarem mais a mensagem do Instituto, ou mensagem de propósito, a mensagem que você quiser deixar. Utiliza como uma boa jornalista, radialista, como já foi e como é. Utiliza a mensagem que você quiser passar para a nossa audiência também. Bom, em primeiro lugar, agradeço muito a oportunidade. Foi um bate-papo muito gostoso. Como mensagem, eu deixaria 2 mensagens. Uma, confiem e acreditem e conheçam o trabalho que a gente faz. O câncer hoje é a doença que mais mata de 1 a 19 anos. E quando a gente fala sobre escolha de causa, a gente não está falando por afinidade, a gente está falando sobre uma urgência do nosso país. Se nós não fizermos algo como sociedade, a gente não vai conseguir mudar essa realidade, porque isso não é responsabilidade de um ou outro setor. Isso é responsabilidade da gente como sociedade. Nenhuma sociedade evolui se a gente ficar transferindo as responsabilidades. Mas quando todos nós reunimos e assumimos juntos um papel e uma missão, então, independente da causa que você defenda, e eu defendo várias também, mas eu estou falando de um dado que é urgente no nosso país. O câncer hoje é a doença que mais mata de 1 a 19 anos. Então, a gente precisa salvar a infância. Esse é um ponto. E o outro que eu diria, não deixem de acreditar que a gente pode ter uma sociedade melhor. E a sociedade, quem faz somos nós, com as nossas ações, com as nossas atitudes e melhorando a cada dia. Então, quando a gente junta essas 2 coisas, pessoas e marcas podem fazer uma grande diferença junto com o Instituto Ronald McDonald. Com certeza. No Mac Dia Feliz agora eu não vou comer 1 hambúrguer, não. Vou comer 5. E nos outros 364 dias... Ajudam ao Instituto. Ajudam o Instituto. Tira o pão, tira o picles, tira a cebola, come só a carne. Você pode comer 15. Eu tenho uma amiga que é pior do que eu, que ela é vegetariana, ela chega lá, ela pede um Big Mac sem carne. Exatamente. Adiano. Eu também tenho uma amiga que trabalhava no Instituto, inclusive, e ela pedia Big Mac sem carne. Aquelas molho assim. Bonzão. E me corri se eu estiver errado, é só o valor do hambúrguer. O combo, a batata frita e a coca não vão pro Instituto. Não, é só o Big Mac. É só o sanduíche. Mas se você comprar na Mac Oferta, não tem problema nenhum. O valor total do Big Mac vai ser doado e a batata e a coca não. Mas às vezes tem a dúvida, mas se eu comprar na Mac Oferta eu contribuo também? Sim, contribui. Qualquer Big Mac vendido está contribuindo no Mac Dia Feliz. Eu falei isso esse ano. Então, se você, um dia do ano, quando você for ajudar os outros 364, você procura eles, mas nesse um dia, quando você for ajudar, compre o Big Mac. Compre 2, 3, 5. Deixa para comer batata outro dia, a Coca-Cola você toma também, mas compra 2, 3, 5, 10. Compra para sua empresa, compra para os amigos do colégio, como a gente fez esse ano. Compre e ajude da forma como você puder, como você quiser, e com certeza você está fazendo diferença. Confie, como a Bianca falou, no Instituto Ronald McDonald, confie na palavra deles, no que eles fazem para a sociedade como um todo, porque é muito relevante, impacta a vida de pessoas, como impactou a minha vida, como impactou a vida da minha mãe, como impactou a vida do meu irmão. Como ela falou, a cura não é uma decisão nossa, nem dos médicos que nos atendem, nem tampouco do Instituto. Mas tudo que for possível fazer para que essa família tenha um amparo, tenha o carinho, tenha o cuidado,
tenha atenção para que ela busque a cura. Isso sim é responsabilidade nossa, é responsabilidade deles, é responsabilidade de nós como sociedade. É fácil culpar os outros, é fácil culpar a política, é fácil culpar o político, é fácil culpar a empresa grande que não ajuda, mas nós, no nosso microeconomia, no nosso micro-universo, temos que ter a nossa responsabilidade de que a gente também pode ajudar a mudar o nosso sistema e nosso mundo. Dito isso, obrigado do fundo do coração. Muito parabéns. Pelo seu momento, parabéns pela sua trajetória, pela sua carreira, pelo seu propósito de vida. Incrível que por impactar a vida das pessoas, por mais que a gente não saiba as pessoas que a gente impacta, elas nunca vão esquecer da gente, assim como esse episódio nunca vai ser esquecido. Se você chegou até aqui, você tem um desconto na Blumen. Sim, você tem 10% em todo o nosso site, a nossa coleção tá linda, convite vocês a conhecerem usando o cupom Aquele Desconto. Aquele desconto tem 10%, tem frete grátis também. Ou não tem, não? Ah, 10%. 10%. E lamba. Que coisa feia. Você que chegou até aqui também, compartilhe esse vídeo com amigos, com pessoas, com familiares. Empresários, com todo mundo, porque aqui tem não só uma aula sobre solidariedade, sobre legado, sobre o que é o Instituto, sobre as possibilidades que temos de fazer, então... E se tem alguma criança também com o treinamento em escola... Cara, tem muita coisa. Esquece. Compartilha com todo mundo. Independente. Bota aqui para compartilhar, envia para geral. Segue a gente no nosso Instagram, @aquelepodcast. Como é que segue o Instituto? Você falou, né? Os @ Instituto Ronald. Instituto Ronald. Se quiser me seguir, @michel.tawil. Se quiser seguir a Sharon. Sharon.Zulay. E aquele.pod.cast. É o que tinha na época, é o que tem. É o @aquele podcast. Disponível pra gente. É o que tinha pra Sharon fazer na época. Aquele podcast aqui no YouTube ou aqui no Spotify. Aqui também no Instagram, aqui no TikTok, aqui nos shorts do YouTube, aqui em todas as maneiras aí que você consegue encontrar a gente. Segue a gente tá aqui. Você não paga nada para ouvir isso, tudo que a gente falou. Você não paga nada para compartilhar. Você pode ajudar a nossa causa, a causa do Instituto Ronald McDonald através desse episódio. E que a gente traga sempre empreendedores e empresários. Vamos ver se a gente consegue botar um QR Code? Depois eu peço para vocês, se a gente conseguir, a gente bota pra... Vamos botar no episódio inteiro o QR Code de como é que a pessoa pode ajudar o Instituto McDonald. Vamos anotar, então. Um destino, aí se vocês tiverem um QR Code, coloca, senão a gente pede lá para cair no acesso direto. A gente deixa direto durante o episódio. No WhatsApp. E aqui nos comentários também, na descrição do vídeo, a gente vai colocar uma forma de você entrar em contato com eles. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Até terça que vem, até quarta que vem, quinta que vem, a hora que você quiser assistir esse vídeo, pro resto da eternidade vai estar no YouTube. Muito obrigado pela audiência e vamos nessa.